ao 15. O texto registra a seguinte história: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizestes atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivesse nos contentado em ficar do outro lado do rio. O Senhor, o que posso dizer agora? Que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberam do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem de seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é a culpa. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, hoje é um dia, Senhor, que nós sempre consideramos especial, porque nós estamos aqui para buscar o Teu direcionamento, a Tua palavra,
Quinta-feira, Senhor, é um dia que nós reservamos para colocar e dobrar os nossos joelhos no chão e pedir a tua instrução, Senhor. Eu quero agradecer por cada irmão que se dispôs a enfrentar o cansaço, a enfrentar, Senhor, os problemas, a indisposição para vir na tua casa te buscar. E eu, Senhor, faço coro junto com eles, pedindo, Pai amado, apesar do cansaço, apesar do desânimo, apesar de todas as coisas, Senhor, que acometem um ser humano normal, eu quero te pedir, fala conosco poderosamente nessa noite, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua unção, fala aos nossos corações, Pai amado. Peço que toda a preocupação da semana seja repreendida no nome de Jesus, e que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar claramente aos nossos corações, e que nenhuma preocupação possa servir, meu Deus do céu, de instrumento perturbador nas nossas mentes. Que fique somente a tua palavra nessa noite. A ti eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma vez que nós estamos vivos, uma vez que você está vivo e viva, se o teu coração está batendo é porque você está muito vivo, você passa a estar sujeito a todos os problemas que a vida pode te ofertar. Porque faz parte da vida do cristão, está embutido dentro do pacote da conversão, também os problemas, também as adversidades. Existe uma teologia, que é uma teologia muito mentirosa, que fala que crente não passa por problemas, crente não passa por desavenças. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe justamente o contrário, porque os homens mais sofridos, mais atribulados, mais perseguidos, são justamente os cristãos. Quando você vai lá no Novo Testamento, lê o livro de Atos, nós percebemos o quanto a vida do crente era difícil no século I da igreja, porque era perseguido mesmo. Então nós temos problemas, nós temos algumas angústias que precisam ser resolvidas nas nossas vidas. Portanto, se você está aqui, se você é um ser humano, não veio de outro planeta, eu sei que você também tem os seus problemas. Você também tem os seus fracassos. E eu gostaria de trabalhar com vocês algo que ficou no meu coração ao ler esse texto, ler e reler. Eu já preguei ele umas 5 ou 6 vezes. E cada vez que eu leio o texto, Deus sempre me ensina algo diferenciado. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a gente descobrir a causa ou os motivos do nosso fracasso. Quando eu falo fracasso, eu quero que você pense em tudo aquilo que foi planejado por você que não deu certo. Tudo aquilo que você colocou no papel ao longo do ano e não chegou à solução de continuidade, ou teve solução de continuidade, quer dizer, você não conseguiu cumprir, você não conseguiu atingir a meta necessária. Então, todas as vezes que eu falar em fracasso, eu quero que você pense em todos os planos, todos os seus objetivos, tudo aquilo que você arquitetou ao longo do ano de 2025 e que não aconteceu. Se eu sentar agora e começar a pensar, como eu já fiz no momento de trabalhar o sermão, comecei a pensar, poxa, eu gostaria que esse ano, a essa altura, algumas coisas já tivessem acontecido. Não só para a igreja, não só para a vida da minha esposa, não só para a minha vida, não só para a vida das minhas filhas, mas para a vida de nós como um corpo. E às vezes as coisas não vão acontecendo. Faz parte. O que nós não podemos fazer é deixar passar desapercebido o motivo ou a causa. Você vai fracassar, eu vou fracassar. Eu, como pai, em todos os papéis que eu tenho que cumprir, eu vou fracassar. Não adianta a gente achar que nós somos seres humanos perfeitos. Então, como professor eu erro, como pai eu erro, como pastor eu erro, como amigo eu erro, irmão eu erro. Mas o que eu não posso fazer é deixar passar, sabe o quê? Quais foram as causas do meu erro? Quais foram as causas do meu fracasso? Quais foram as causas da minha frustração? Pensando nisso, eu quero trabalhar com vocês aqui no texto, basicamente, 3 atitudes deste povo que os conduziu para o fracasso. Porque quem sabe o diagnóstico que o texto traz sobre aquilo que aconteceu com o povo de Israel possa ser o diagnóstico da sua vida e da minha vida. Porque o texto, ele nos ensina 3 lições preciosas. A primeira atitude
é a autoconfiança ou a displicência quanto à ajuda de Deus. Dá uma olhadinha no verso 3, Bíblia sempre aberta. Dá uma olhadinha, ó. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem a cidade de Ai. Olha que interessante. Essa autoconfiança demasiada foi o fator da derrota de Israel. Por quê? Porque eles acabaram, pensa da seguinte forma: Israel estava vivendo uma série de vitórias bélicas, governamentais, onde eles estavam dando, eles estavam conquistando. E olha só que interessante, eles tinham basicamente caminhado com Deus o tempo todo, e todos os povos enfrentados por eles até esse momento eles tinham vencido. Depois, quando você pegar o texto de Josué, vai lá no capítulo 5, capítulo 4, você vai perceber que o povo ele vai numa empreitada bélica, vencendo todos os seus adversários. E sabe qual foi o problema disso? Que isso gerou uma autoconfiança exagerada. Ter confiança em si é algo bom. A gente não pode ficar desconfiado de todas as coisas que Deus quer fazer por meio da nossa vida. Preguei sobre isso citando um personagem que era basicamente Moisés. Quando Moisés começou a colocar empecilhos para não trabalhar para Deus, para não aceitar o chamado de Deus. Então, você ser temeroso demais é um problema, mas ser confiante demais também é um problema. E qual é a questão aqui? Depois de grandes empreitadas bélicas, depois de extremo sucesso nesse processo de conquista de outros povos, olha o que acontece. Nós já enfrentamos tanta gente, agora a gente tem que enfrentar um exército. Aí vem o diagnóstico, os espias sobem, chega lá, eles veem e falam: esse povinho é fraquinho. Imagina, aí eles voltam e falam: Josué, não precisa nem cansar o povo, não precisa nem, pode continuar tocando churrasco aí, fique em paz, pode continuar tranquilo, manda só um grupinho lá, uns 3 mil soldados, que a gente já dá conta. Olha o excesso de confiança. Parece que as vitórias anteriores cegaram o povo para a grande verdade de que não era o povo, não era a força das mãos, não era a habilidade com a espada que os fizeram vencer os outros povos, mas sim a presença de Deus que estava sobre eles, que os fizeram vencer todas as batalhas até aquele momento. Mas parece que a gente se acostuma com a presença de Deus. Parece que a gente se acostuma em sermos cristãos e não precisa mais orar para nada, não precisa mais jejuar para nada, não precisa mais dar atenção à vida ou às disciplinas espirituais. Do jeito que a gente está, tá bom. Fazer como a gente faz, tá bom. É só isso que a gente vai conquistar. Será mais uma vitória fácil. O povo estava acostumado às vitórias, acostumado ao sucesso e se esqueceram de consultar a Deus. Então, quando a confiança é demasiada não em Deus, mas nas nossas mãos, nas experiências que nós temos no dia a dia, nós corremos o risco de fracassar. O que aconteceu com eles? Simples. Eles diagnosticaram o problema, diagnosticaram a situação, falaram assim: vencemos tantos gigantes, esses aqui vai ser facinho. O pessoal estava lá no churrasco, nem paga o churrasco, tomando Coca-Cola, lá, brincadeira. Manda 3 mil. Está resolvido. Sabe o que aconteceu? Tiveram que fugir. E por causa dessa autoconfiança exagerada, perderam 36 homens. Então, a gente precisa às vezes olhar para a nossa vida e identificar que talvez o excesso de confiança, não em Deus, mas nas nossas habilidades, nos nossos recursos, possa nos conduzir ao fracasso. Às vezes é basicamente o excesso de confiança nas nossas mãos que nos impedem de conquistar vitórias maiores. Se o povo tivesse o mesmo comportamento de antes, o mesmo temor, sabe? A mesma proposta de Deus está conosco, com certeza essa derrota para Ai não teria acontecido. Então, que a gente possa sondar o nosso coração e ver: Senhor, onde eu estou confiante demais? Aonde eu estou? Porque a autoconfiança aqui, pessoal, não é questão de você saber o que você é capaz de fazer.
A autoconfiança problemática aqui, porque existe a autoconfiança positiva e a autoconfiança negativa. A autoconfiança negativa é aquela que você fala, eu sou bom em fazer e eu vou fazer quando eu quiser. Essa é a autoconfiança negativa. Por quê? Porque você se esquece de depender de Deus. A autoconfiança positiva é, mesmo sabendo fazer, eu vou consultar a Deus. Então o excesso de confiança aqui, a displicência quanto buscar a ajuda de Deus, é que levou esse povo ao fracasso. Eu tenho orado para Deus e pedido isso. Para Deus, aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que sou bom em fazer, sempre me alerta. Sempre dá uns tapinhas na minha cara e me mostra que o Senhor é a grande força da minha vida. Que o Senhor é o grande sustentador da minha família, do meu ministério, do meu trabalho, da minha saúde. A gente precisa orar e falar, Deus, me dá essa condição, porque senão a gente fica displicente, acha que nós seremos capazes de resolver na força dos braços, na coragem, no peito, e a gente fracassa. Então vamos orar e falar, Deus, ajuda, faça o diagnóstico do coração e me ajude a entender aonde ou em qual área da minha vida eu estou displicente e autoconfiante demais. Amém? Amém? Segunda atitude que levou esse povo ao fracasso é a precipitação, a imprudência. Está lá no verso 4. Dá uma olhadinha no verso 4, olha o que diz rapidinho, ó. Portanto, eles acabaram de receber a notícia, né? Os espias deram um diagnóstico, não precisa, manda 3 mil, está tranquilo. Eles acabaram de receber o diagnóstico. Qual é a atitude deles? Olha o verso 4. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros. Portanto, assim que eles acabaram imediatamente de receber o diagnóstico, ó, eles são fracos. O que eles fizeram? Bom, sobe os 3 mil guerreiros. Olha só que interessante. Eles recebem o diagnóstico dos espias e não param para orar. E não param para buscar a presença de Deus. Eles se precipitaram. Eles falaram assim, ó, olha que interessante, isso é forte. Eles confiaram no diagnóstico dos espias de tal forma que eles nem questionaram a possibilidade de os espias estarem errados. E quantas vezes você e eu nós não fazemos isso? Quantas vezes nós, em vez de orarmos, vamos buscar a opinião de seres humanos, vamos buscar a opinião de homem, e a pessoa fala do nada, de sopetão, e é isso. Olha, você está passando dificuldade financeira? Olha, vai fazer empréstimo. Está passando dificuldade financeira? Visita o agiota. Mas como assim? E às vezes nós fazemos isso. Eu confesso, irmãos, que até hoje, eu pago, eu recebo lá meu salário do Estado, e tem lá, um empréstimo que foi feito como, eu acho que eu tinha usado fraldas ainda. Tanto tempo que estava o empréstimo lá. Canto parabéns para ele todos os dias. Todo dia, não, estou lá, parabéns para o empréstimo. Eu acho que o empréstimo é tão antigo, que eu acho que ele antes de me converter, antes de eu ter barba. Sabe por quê, irmãos? Porque assim que eu vi o diagnóstico negativo, eu corri para o banco, não corri para os joelhos. Eu corri para o homem, não corri para Deus. Então, vamos orar hoje também, falar, Deus, me ajude a ser menos precipitado e mais confiante, não no diagnóstico de homens, mas no diagnóstico de Deus. Você sabe que lá em casa, eu e a Carol, nós fizemos um telhado 3 vezes, gente. Você sabe que você fazer o mesmo telhado 3 vezes? E o primeiro, gente, você dá risada? Nós estamos 3 vezes o mesmo telhado, da parte da cobertura. Nós estamos no primeiro telhado, irmãos. Eu, novo ainda, inexperiente, e sou ainda inexperiente com relação à construção civil, não sei nada. Minha área é outra. E aí nós contratamos um pedreiro, não sei se posso falar o nome dele aqui.
Mas não é da igreja não, viu, irmão? Se tem algum pedreiro daqui da redenção, você pode contratar, não é? Não estou falando do pedreiro aqui, não. E o rapaz, ele fez, irmãos, o telhado reto, sem caída nenhuma. E a minha vizinha era casada com um alemão, Hans, não sei o que é o nome dele. Eles moravam em uma outra casa e o apartamento da frente eles cederam para a filha da vizinha, né? Enteada do alemão. E ele foi lá em casa uma vez. Aí o alemão veio, tinha um alemão dele, estava até medo, desse tamanho assim, os olhos azul. Chegou lá assim e falou para mim assim: Joana, toda errada. Toda errada. Eu pensando no meu coração, como é que era alemão folgado? Né? Chegou aqui, já olhou 5 segundos, mas ele trabalhava, eu não. E o rapaz está falando assim, eu tinha conversado com o pedreiro antes, o pedreiro falou: está tudo certo. Eu, confiando na opinião do homem, está tudo certo, irmãos. Primeira vez que choveu, era mais água dentro de casa, mais água no telhado do que na chuva. Era mais fácil que era a chuva olhando a goteira dentro de casa, na parte de cima. Sabe por quê? Porque eu fui precipitado. Por quê? Porque eu e a Carol, nós queríamos, porque queríamos o telhado feito, só que olha que bonitão aqui, pastor. Eu pedi para o cara fazer o telhado sem eu ver. Eu falei: vai em casa, a pressa, a precipitação foi tanta, amor, que eu falei para o rapaz, eu falei assim: não, você pode ir lá, eu estou trabalhando, mas confio em você. Vai lá, entra na minha casa e faz o telhado. Você imagina como o cara, a vontade que ele estava de trabalhar. E ainda a pessoa responsável que ia pagá-lo, além de já ter pagado ele, não estava lá na obra. Tudo errado, né, gente? Pode falar, tudo errado. Aí o cara fez o telhado parecer reto. Se eu tivesse esperado, se eu falasse assim: eu quero acompanhar a obra, se eu tivesse sido menos ansioso, mais precavido, eu não teria ter feito o telhado 3 vezes. Então, irmãos, antes de tomar qualquer atitude, ore, converse com Deus, seja menos ansioso, menos precipitado, espere a ordem do Senhor. Se esse povo tivesse consultado, assim que os espias chegaram e falaram assim: Rodrigo, ó, é só mandar 3 mil, é só mandar 3 mil mesmo, né, Rafa? Então vamos ajoelhar, vamos orar. Naquela época do Antigo Testamento, vamos consultar então o Urim e o Tumim, vamos ver o que fala, vamos ver se Deus aprova. Que nada, confiaram no diagnóstico do homem. Então que Deus possa, nós vamos orar para isso já, e pedindo a Deus que eu seja menos precipitado em todas as decisões, porque elas vão me levar ao fracasso, como levou o povo ao fracasso diante da batalha. Terceira e última atitude que levou esse povo ao fracasso, meus amados: a desobediência. O verso 11 diz o seguinte: olha, Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Desobediência às ordens de Deus foi outro fator do fracasso desse povo. Aqui envolve diretamente Acã, o homem. Deus já havia dado a ordem, falou assim: vocês não vão... Existem certos tipos de espólios que o povo de Israel pegava para si. Outros certos tipos de espólios que precisavam ser destruídos. E existia um terceiro tipo de espólios, estou falando isso em todas as guerras. Terceiro tipo de espólios que o Senhor requeria para si. Aqui Deus requereu alguns para si. Quando você vai lá em 1 Samuel... você vai ver que alguns lá, Deus falando assim: eu quero que vocês destruam tudo. Qual foi a desobediência lá de Saul? A desobediência foi não ter destruído tudo. A desobediência aqui é porque Deus falou assim: tem coisas aqui que são minhas. Sabe o que acontece? Acã fica deslumbrado com os pertences, pega uma capa, leva para o seu acampamento, enterra e esconde lá. A desobediência aqui levou o povo a perder 36 vidas. Às vezes, a nossa desobediência pode não nos levar a perder vidas físicas, mas pode nos levar a perder vidas espirituais. Quantas decisões nós não tomamos que influenciam a igreja? Quantas decisões nós não tomamos que influenciam a nossa casa? Quantas decisões nós não tomamos que influenciam o nosso trabalho de maneira negativa? Então nós precisamos entender que
Para Deus é melhor obedecer do que? Tem coisas que... Sabe por quê que é muito interessante? Porque às vezes nós queremos dar jeitinho naquilo que Deus pediu para nós. Quantas vezes a gente não quer dar um jeitinho? Vamos fazer de certa forma, faz assim, faz assim. Deus não quer que você faça assim, faça assado. Deus quer que você faça da maneira que Ele pediu. Se Ele mandou, tem que ser obediente. É a obediência que leva as pessoas à vitória. No verso 20, Acã até admite. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto o que fiz. E olha só que interessante, a segurança de todos. E aqui nós vamos orar agora. Já quero chamar 3 pessoas aqui. Quero pedir para o pastor Ademir vir aqui. Por favor, pastor, vamos orar. Bia, é possível colocar os 3? Não deixa os 3 juntos aí, por favor. Ó, vem para cá. A Dilson vem cá também ajudar na oração. Vem cá também ajudar. A gente vai orar nos 3. Ó, nós precisamos entender, amados, que a obediência, ela não é fácil de ser seguida, porque às vezes ela vai contra o nosso padrão de sucesso e de coisas certas a serem feitas. Se eu e a Carol nós não fôssemos obedientes ao Senhor, nós não estaríamos agora colhendo os frutos da amizade dos irmãos. Eu não teria conhecido cada um de vocês aqui, eu teria conhecido menos. Então a obediência que nos levou a colher o fruto das amizades. Então o povo desobedeceu. Isso os levou ao fracasso e à derrota. Nós vamos orar em sequência. Nós vamos orar para Deus nos auxiliar, tá bom? Nessa autoconfiança. Se for em excesso, fala a Deus, me ajuda a depender mais das tuas mãos do que das minhas. Nós vamos orar pela precipitação. Deus, me ajuda a ser mais paciente. Me ajuda a entender quando é o seu tempo e não o meu. E nós vamos orar para o Senhor. Me ajuda a ser mais obediente. Amém. Que eu não seja desobediente como foi. Olha só que interessante. Para a gente começar a orar. Um homem pecou. Todo o povo foi prejudicado. 36 pessoas foram mortas. Vou repetir isso. Um homem pecou. Todo o povo foi prejudicado. 36 pessoas foram mortas por causa da desobediência. Agora, sabe o que isso me faz pensar? Meu Deus, eu sou pai, pastor, professor, marido. Você imagina? Se o diabo não está esperando uma brecha. Pensa na sua vida agora. Pensa nos papéis. Você fala assim, eu sou mãe. Tem uma família sob minha responsabilidade. Não posso falhar. Não posso desobedecer, porque o diabo está só esperando uma brecha. Você fala, eu sou pai. Não posso desobedecer ao Senhor, porque o diabo só está esperando uma brechinha. Você fala assim, ó, sou líder. Não posso desobedecer, porque o diabo só está esperando uma brecha. Estou lá no meu trabalho. Não posso. Só para encerrar isso, para vocês terem ideia de como é que funciona. Uma coisa interessante. Quando eu trabalhava na Grow Jogos e Brinquedos, a hora de ir, a gente saía. Eu trabalhei na Grow Jogos e Brinquedos, irmãos. Eu sou novinho também. Todas as vezes que nós saímos, a gente tinha que apertar um botão, que era um botão, se tocasse, você era... eles iam para olhar você, né, te revistar para ver se você estava. Porque a gente trabalhava com muito componente, cara. A gente trabalhava com pilha, a gente trabalhava com muitos componentes. E todas as vezes que ele clicava, e tinha um rapaz, irmãos, que tinha 25 anos de empresa. 25 anos de empresa. Família, conhecemos, né, no final do ano. E no dia estava saindo todo mundo, ó, toca a luzinha, ele para, fica branco. O segurança chama ele, chama pelo nome, começa a conversar com ele, começa a fazer piada com ele, né? Porque 25 anos de Grow. E é aquele negócio, e aí o pessoal sai, ele não sai, o pessoal, cadê o fulano? Ele é muito conhecido, cadê o fulano? Aí foi todo mundo embora. Outro dia, quando a gente chega, sabe qual a notícia? Mandaram embora justa causa. Estava com pilhas dentro da calça.
Um homem, uma desobediência, uma família toda prejudicada. Verdade. Que nós não caímos na mesma cilada, amém? Amém. Vamos orar? Quero convidar você a ficar à vontade. Bom, se você quiser ficar